live. Aí. Começou. Mulata bossa nova caiu no rally-gali, e só dá ela, he, 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 na passarela. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, que cor? Cor de violeta, passa na boca e na bochecha, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, que cor? Cor de violeta, passa na boca e na bochecha. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata da cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. O teu cabelo não pega mulata. A cor. O cabelo também não pega ninguém, não. O cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não nega mulata, mulata eu quero seu amor. Não. Nós não concordamos com essas marchinhas cantadas pela nossa querida Giane. O nosso cabelo é duro, não é duro, nosso cabelo é crespo, a minha cor não pega, e mesmo se pegasse não teria problema. As mulheres negras sendo objetificadas, são essas as questões sempre levantadas nessas marchinhas de carnaval, que nos últimos anos até está tendo um processo de reavaliação. Mas por que isso durou tanto tempo? Isso durou tanto tempo porque a estrutura da nossa sociedade, né, é padronizada de uma forma branca, de uma forma que o belo e que deve ser cuidado é o branco, é a mulher do cabelo liso, é isso e aquilo, sempre nos colocou numa posição de objetos. Objetos cantados nas marchinhas para alegrar os brancos nos salões, como se aquilo não fosse importante. Mas imagine você com uma criancinha, né? Seu filho, sua sobrinha, seu neto, e essa criança na escola ouvindo os coleguinhas cantando para ela, nega do cabelo duro, né? O seu cabelo não nega, questões que começam assim, ser introduzidas na infância e vai se perpetuando até a vida de muitas nós, mulheres negras e adultas. E isso fere porque somos sempre colocadas de uma forma como se os nossos corpos valessem menos. De fato, é isso que se quer mesmo, provar que os nossos corpos valem menos. Mas a prova de que é o contrário é que estamos aqui hoje, firmes, fortes, numa luta nessa sociedade cruel, desumana e perversa. Boa noite a todos, nós somos as Roots. Estamos aqui mais uma vez para discutir com vocês questões que giram em torno do nosso mundo, né? Quem já nos conhece provavelmente tem acompanhado nas últimas semanas os nossos vídeos retratando as experiências das empregadas domésticas. E hoje nós estamos fazendo diferente. Hoje o nosso vídeo é um debate, né? Uma conversa entre as mulheres negras com um branco personificado, que pode ser qualquer um branco da nossa sociedade. Porque mesmo quando esse branco é parceiro, só dele fazer parte dessa sociedade cuja estrutura é cruel e perversa, já o coloca num ponto de superioridade em relação aos povos e corpos negros. Então, eu sou a Maria Luísa, gostaria de apresentar minhas amigas também, Sheila, Joyce e Giane, e boa noite a todos, todas e todos. Bem-vindos ao nosso debate. Meninas, gostaria de saber de vocês como que é essa relação branco-mulher-preta para vocês, no geral. Assim, fazer uma pergunta bem pouco específica. Boa noite a todo mundo que está aí junto com a gente. Boa noite para quem ainda vai chegar.
Então, Luiz, eu penso que é interessante, assim, né, quando a gente traz essas marchinhas, né, igual você falou, que nós somos os objetos, né? O vídeo de hoje, o Oi Branco, que foi escrito em parceria com o Tarcísio Moreira, né? Ele objetifica o branco, né? O branco passa a ser objeto. Então, assim, isso eu penso que é muito necessário que a gente faça isso, né? Que cada vez mais a gente, ao discutir o racismo, a gente discuta quem é o responsável pelo racismo, né? E aí esse quem é, como você disse, como um branco qualquer, né? Que possa ser. E aí quando a gente vai falar dessa relação que você pergunta, né, como uma relação no geral, se a gente pega as relações, né, individuais que a gente tem, né, aí na vida, elas podem ser interessantes, podem ser bacanas, podem ser construtivas, enfim. Mas é interessante a gente pensar essa relação a partir desse sujeito universal, né? E aí, esse sujeito que é tido como universal, né, o homem branco, a relação, né, a experiência é sempre de que a gente pode estar construindo coisas com esse sujeito, desde que as relações de poder não se alterem, né? Então, as relações, a gente conversou semana passada, né, das relações de trabalho, ou as relações afetivas, ou, enfim, seja qual for a relação, se não tiver um prejuízo das relações de poder tal como são, né, desde que o status quo seja mantido, tal como é, a coisa como está, né, desde que isso não se altere, beleza. Agora, a partir do momento que a gente passa a se reivindicar como mulher negra, e mais que isso, passa a reivindicar uma reestruturação nessas relações de poder, aí as relações começam a ficar tensas, né? E vão da tensão até a violência explícita. Pois é, foi bom você falar nessa questão assim dessas relações de parcerias, né? Porque, desculpa até, gente, eu interromper vocês em entrar na frente, né? Eu faço a pergunta para vocês e pego a bola de novo. Porque eu fiquei me lembrando de algumas situações que já aconteceram comigo, principalmente por quando eu era mais nova, porque hoje você já é mais tarimbada, você não anda nem com esse tipo de pessoas, e se anda, você não deixa isso acontecer. Mas eu estava com algum amigo, né? Sendo negro, branco, amigo ou amiga, que encontra alguma outra pessoa conhecida e que vai te apresentar, mas te apresenta assim, te dando todas as qualidades. Tipo, eu não estou ao lado de uma negra qualquer. Né? Essa negra ela é estudiosa, ela é educada, né? Ela é assim ou é assado, né? Eu já vivi essa situação inúmeras vezes, assim. A carteirada às avessas. Assim, mesmo quando eu não tinha uma consciência do quão violento é essa sociedade em relação ao negro, assim, quer dizer, assim, a gente sempre sabe, mas a gente não sabe estruturar, né? Até você entrar nos movimentos ou ter uma criação como a sua, que desde criança isso é bem trabalhado. Aquilo era algo que me incomodava, mas eu não sabia explicar o porquê, né? E quando você descobre o quão violento, né, essas relações, você começa a refazer todo esse pensamento, né? E se você reage a isso, aí você também é a preta raivosa, né? Então, assim, se você reage a isso, então, tipo assim, a essa violência, porque é como se dissesse, é como se fosse um salvo-conduto, né? Então, tipo assim, não, ela é preta, mas né, ela é bacana, ela estuda, ela é limpinha, né? Ela é preta, mas ela é limpinha. E aí, se você reage a isso, mas por que você está fazendo isso, né? Por que você está falando dessa forma? Aí você é essa educação, você a, a raivosa, né? A radical. Quer falar alguma coisa aí, Sheila? Não, é meu microfone que demora a abrir. Não, desses episódios, né, que a gente sofre racismo, principalmente nós mulheres negras o tempo inteiro, aqui no Brasil as pessoas têm a mania de falar que o racismo aqui é velado. Mas o racismo no Brasil não é velado, ele é descarado, né? E lembrando de alguns episódios racistas que eu passei, foi um que eu passei num shopping,
Estava eu e meu amigo no shopping aqui da cidade, e eu estava numa loja de informática, precisava comprar, não sei se era um teclado ou um mouse, alguma coisa. E aí a gente conversando sobre informática, sobre computador, tudo, chegou uma senhora e perguntou pra gente se a gente trabalhava na loja. E aí minha amiga perguntou, virou pra ela e falou assim, não, por que a senhora trabalha? E aí ela já era uma mulher branca e ela já se assustou. Falei assim, não, é porque... Eu falei assim, aí ele perguntou assim, por que a gente não pode comprar? A gente só pode trabalhar na loja? Ela, não, é porque você está explicando tão bem para ela que eu pensei que você trabalhava aqui. Então tem essa questão também de pensar que quando você entra em certos lugares, em certas lojas, que você não está ali para comprar, você está ali só para trabalhar. Não que eu não pudesse estar trabalhando na loja, mas eu estava ali para comprar. E fora outros episódios também, que eu acho que a maioria das pessoas negras já passaram, de você ir numa loja e a vendedora está ali na sua cola, do seu lado ali. E uma vez eu entrei na loja, entrei e estava olhando as coisas e a vendedora ficou o tempo todo andando atrás de mim. Aí, por fim, ela não aguentou, parou do meu lado e falou, você está precisando de ajuda? E eu notei que ela não perguntou isso para ninguém, só para mim. Eu era a única negra da loja. Eu falei assim com ela, olha, se você parar de andar atrás de mim como se eu fosse roubar a loja, já me ajuda muito. Ela, não, que isso, eu só estava oferecendo ajuda. Então, tem essa questão desse racismo que não, né, o branco tem essa mania de dizer, não foi isso que eu queria dizer, não é bem isso, você está errada, não, está confundindo as coisas. Então, tem essa questão também de descaracterizar o racismo, né, de dizer que não é bem isso, né, desse tipo de explicação. Então, eu acho que eu passei por vários desses episódios e acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Vocês já passaram por algum problema parecido com esse em alguma loja? Já, né? Assim, eu tenho uma experiência recorrente. Pode falar, Joia. Já, né? E aquele medo de você andar com a bolsa para trás, não é? Alguém colocar alguma coisa dentro da sua bolsa, até provar que você não pegou, né? Aquilo, né? E para você ver como isso é cruel, né? Como isso é adoecedor para a gente, né? Isso se provar, se a gente não for arrastada antes, né? Para prestar esclarecimentos numa instituição. Mas, enfim, pensando na pergunta, Luísa, vocês estão me escutando bem, meninas? Pensando na minha relação com o branco, né, e com a branquitude, a gente vê, eu enquanto mulher preta hoje, militante, componente de um grupo de mulheres negras, né, eu sempre converso com você, a gente vê uma grande, graças a Deus, né, a gente vê uma grande evolução enquanto ser pensante hoje em dia, porque na maioria da minha vida, né, até hoje, eu sempre trabalhei em ambientes majoritariamente brancos, né? E em escritórios, principalmente. Então, você vê o que é a Joyce, assim, de 10 a 15 anos atrás, né? Em que entrava no escritório. Para começar, gente, né, nunca fui aquela pessoa muito boazinha, né? Mas, naquela época, como eu era uma pessoa muito comportada e não questionava muitas coisas, você é considerada uma pessoa pacífica, né? Mesmo que o meu estereótipo venha carregado de outras características não correspondentes a essa. Mas a Joyce é muito boazinha, prestativa, trabalhadora, né? E, enfim. Aí, a partir do momento que você cria uma consciência, né? Você vai criando, desenvolvendo uma consciência crítica do que eu, enquanto um corpo de mulher negra, represento numa sociedade, nos espaços onde eu ocupo, isso já fica diferente, você já começa a questionar, você já é um pouco insubordinada, você já dá meio que uma afastada, porque a Joyce, ela detém um pouco de conhecimento, né? Então, isso gera medo, porque não é correspondente ao meu lugar de mulher preta questionar, né, para esse branco que está ali, né, para essa branca construída numa estrutura racista, você questionar. Você tem que ir ali, você tem que trabalhar.
né? E além dos vínculos de trabalho, né, a gente vê nas nossas relações afetivas, enquanto a Giane estava conversando, né? Seja de amizade, né? Seja amorosa, relações dentro da nossa família também. Então, a gente vê essa desconstrução no nosso meio também, né? Nossos amigos de infância, pessoas brancas. Minimamente, você tenta construir isso com eles também, né? Por exemplo, eu, enquanto mulher preta de periferia, minhas amigas brancas também, né, moradoras aqui de periferia, elas foram construídas, assim como eu, né? Com pensamento construído numa base de uma sociedade racista. Então, muitas coisas que nós vivemos, né, hoje eu, Joyce, né, e elas também entendem como isso funciona, e é muito legal você trazer isso para a reflexão do seu meio também, porque essas relações de afeto, de amizade, relacionamentos amorosos, eles são impactados diretamente hoje na minha vida, como não era naquela época, porque eu não via problema, né, eu não via problema naquilo, aquilo era naturalizado para mim, né, de um colega meu preferia minha coleguinha branca, por conta do cabelo dele era mais bonito, o nariz dela, o jeito de se vestir, o comportamento dela. O meu comportamento era visto como errado e eu entendi aquilo como errado também, né? E é interessante também os relatos, por exemplo, de quando eu fiquei um tempo fora, né? A minha colega de casa, ela era uma mulher branca, né? E ela mesmo, quando a gente conversava, né, diariamente, cotidianamente, porque ela também era uma pessoa construída dessa forma, né? E só que ela tinha esse real interesse em aprender, em se desconstruir daquela forma branca que ela foi criada. Né? E é isso também que a Jane me fala, né? Se o branco quer andar com a gente bem, senão você explode ele. Então, assim, e ela, num determinado momento da nossa convivência, né, ela relatava para mim, o Joyce, quando eu saio com a Jaqueline, que é uma amiga preta dela lá, do município onde eu estava morando, ela fala, é totalmente diferente quando eu sou abordada numa balada, digamos assim, né, e a forma como a Jaqueline, ela é abordada, né, nas baladas, até nessas mínimas, nessas atitudes diárias, né, que a gente não vê problema. Eu gostei de entender como ela, escutar, né? Gostei de escutar como ela conseguiu perceber essas mínimas diferenças, né, que vão minando a gente no dia a dia, e entender que aquilo faz parte dessa estrutura racista, né? Então, nossas relações com a branquitude, eu acho que a minha relação, particularmente, né, com a branquitude, sempre foi nesse sentido, né? Antigamente, mais em sentido de subordinação, mas agora é mais no sentido de imposição, né, e tentar construir junto com esse meu amigo branco, né, que vem, se ele quiser também, a tentar construir, desconstruir nessa luta de racista enquanto estou inserida hoje, né. E essa questão da subordinação, ela é interessante, assim, porque não é ser subordinado porque, eu vou ficar subordinado, mas de como essa subordinação é construída a partir daquilo que não nos é permitido saber a nosso próprio respeito, né? A Mariângela colocou aqui duas situações, né? A primeira, ela colocou aqui, né, dizendo que eu lembro de uma situação que ela foi num salão, a mulher mandou ela raspar a cabeça, falando, isso não tem jeito não, minha filha, raspa esse cabelo e arruma uma peruca. Mas a outra que ela falou, eu lembro perfeitamente dessa situação da outra que ela falou, né? Que era de uma amiga, né, uma muito amiga dela, branca, e a mãe branca dela, né, numa festa, né, era uma festa, assim, e aí falou isso, né, não, ela tem esse cabelo, assim, desse jeito, mas ela é legal. E eu lembro que, na época, a Mariângela não achava que isso era racismo, né, mas não é porque ela estava subordinada, assimilada, é porque esse caminho de construir, dessa construção, de a gente perceber o que está acontecendo quando determinadas coisas são ditas, ele é muito longo, né? E, geralmente, ele não acontece, a percepção não acontece se a gente faz esse caminho sozinha, né? Esse caminho, ele é preciso ser construído na coletividade. Então, hoje ela sabe que isso foi uma violência, uma falta de educação, em primeiro lugar, né? E depois uma violência gigantesca, porque ela está na coletividade construindo esses saberes de como é ser mulher negra nesse lugar, né?
Isso é muito importante, a gente marcar, a gente dizer, principalmente como no vídeo, porque o que acontece? Porque aí, quando a pessoa chama alguém, algum preto chama a gente de macaca, isso está óbvio. Isso está óbvio que está errado, que é racismo, barará. Mas a questão é como as sutilezas vão acontecendo. E quando essas sutilezas acontecem, o modo como a construção, como a branquitude faz com que os brancos não aceitem serem questionados. Então, se a Mariângela, naquela situação violenta, né, que ela viveu, virasse e falasse lá para a amiga dela, ó aqui, o que você está falando? Meu cabelo é o quê? Você está falando, né? Ela ia ser a nega raivosa. Ela ia ser a nega sem educação, a mal agradecida. Imagina, estou recebendo ela aqui na minha festa e ela vem fazer uma coisa dessa, né? Então, assim, e gente desconstruída de esquerda, isso é muito importante, igual tá lá no vídeo, né? Igual tá lá no Oi Branco. E aí é interessante isso, assim, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão, né? Como é construída, né? Como foi construído ali, né? Para que a encenação, para que a cena acontecesse, de um branco que não tem nada a dizer quando um corpo negro ocupa um lugar de saber, de potência, não, isso aí que você está fazendo não é bacana, não, isso é racismo, não, você sai daqui, você cala a boca, porque isso que você Aí o branco não tem nada a dizer, não tem nada a falar, né? Então, isso é uma coisa bacana, né, da gente conversar um pouco. E o Altair apareceu aí, seja bem-vindo, Altair, a gente também ama você. Altair, figurinha que está sempre nos acompanhando de pertinho, né? Então, o que assim, me interessa nesse personagem branco do nosso último trabalho é que esse branco provavelmente é aquele branco que assim está o tempo todo querendo responder as questões por nós, achando, né, que ele é o que vai ter sempre mais conhecimento, que ele, na verdade, está ali, né, nos aceitando, nos acolhendo, e vai ser esse branco mais ou menos como essa senhora, né, que recebeu a Mariângela na casa dela, né, apesar da Mariângela ter esse cabelo, né, é um branco assim que tolera a gente. E aí, quando ele se debate, né, com esse grupo de mulheres, que está assim, pensando, meu filho, mas o que você acha que de fato é para poder falar por nós, por nos questionar, né? Fala que é nosso parceiro, mas é aquela coisa, né, de uma outra fala antiga de trabalho nosso, né? Que é as coisas de preto, mas sem os pretos por perto, né? Vamos nos apropriar dessa cultura, mas vamos deixar eles lá, né? Aliás, isso é uma questão histórica até importante, né? Porque o samba, né, começou a deixar de ser marginal justamente quando, né, o governo, se não me engano, acho que era do Getúlio, né, decidiu, né, que a gente vai embranquecer esse frango é ótimo, esse branco, né? E aí ele pega a composição, agora eu sempre esqueço do Vladimir Yatli, né? E aí começa a se produzir um samba branco, né? Que aí e aí então vamos aceitar, né, esse detalhe negro na nossa cultura. Embora, né, nos subterfúgios da sociedade, os brancos sempre estiveram ali tentando, né, se apropriar das nossas questões, né? Mas tentando é uma palavra assim que eu nem sei se é a correta a utilizar, mas eles assim ficam tentando validar assim as nossas práticas culturais. Então assim, eu lembro na época quando a gente começou a assumir essa questão de usar o turbante, né? E aí então que algumas mulheres brancas começaram a usar. E aí a mídia, num determinado momento, começou a ver aquilo com bons olhos, né? Enquanto a gente estava até naquela discussão se era apropriação, se não era. Mas aí era como se assim, as brancas usando, então é algo que a gente pode permitir que as negras usam. E isso tem com inúmeras outras coisas. Então esse branco do vídeo é esse cara, né? Olha só como eu sou legal, eu bato tambor, coisa de cultura de preto, olha só, eu estou aqui praticando, né? Mas eu quero um certo distanciamento. Mesmo se os pretos não estiverem lá, né? Igual do vídeo, né? O branco do vídeo. Mas eu quero um distanciamento desse preto, né? É isso. E o turbante também, esse lance do turbante, também é interessante. Esse lance do vídeo, do turbante, é interessante também assim, a gente pensar
dessas produções assim que vêm da população negra, da cultura negra. E assim, a cultura é algo que tá aí, né? Não é, a gente não está aprendendo a cultura, não. Mas o lance é de pensar por que é que quando somos nós que fazemos, que somos oriundos do povo que criou isso, né? Como samba, por exemplo. Por que quando somos nós é visto de um jeito e quando o corpo branco é visto de outro? Que é o caso do turbante. O turbante numa cabeça branca, ninguém acha problema. Uma mulher preta usando turbante, ela pode levar pedrada, inclusive, por conta do racismo religioso, né? Então, assim, essa é a questão de a gente pensar. E aí, esse branco do vídeo é esse branco, porque ele fica em silêncio, porque ele não quer aceitar que a desconstrução dele não é suficiente para se enfrentar o racismo. Aquilo que ele está fazendo, ele tocando o tambor dele lá, enfim, né, não é suficiente para enfrentar o racismo. Ele não é suficientemente antirracista quanto é necessário numa sociedade como a nossa. Então, né, o branco do vídeo é esse. E esse que não consegue ter consciência de que a gente só vai sair dessa enrascada, dessa merda toda que a gente vive, se a gente... Assim, eu penso que esse branco, na verdade, ele também está em silêncio, porque ele está envolto ali de mulheres numa insurreição, né? Tá ali pondo o dedo ali na cara deles, mulheres que estão unidas. Então, ali ele está, de fato, como se a gente, né, estivesse num elo, mostrando a nossa força, e ele ali, e agora? O que eu faço? Pois esse silenciamento do branco, né, como me incomoda. E em vários âmbitos, né? Em vários âmbitos. Você vai lá na determinada instituição, não existe racismo aqui, vamos tratar todo mundo de forma igualitária. Aí você vai no processo seletivo, não existe racismo institucional. E não existe, né? O que existe aqui no Brasil é uma democracia racial. Esse é o discurso, né? E esse silenciamento, quando você está num diálogo, né, numa mesa de conversa, num debate, numa roda de conversa, isso incomoda mais tanto. Isso eu estou falando de mim, gente. A veia até sobe, né, no pescoço da gente. A gente não consegue disfarçar a cara. Quando, por exemplo, um feminismo branco não reconhece um feminismo preto, né, fala que é tudo a mesma coisa. Quando se vai discutir classe, não se discute raça, como principalmente no meu meio de trabalho, né? Então, quando você diz para esse branco que não adianta ele falar que ele não é racista, né, e não se posicionar de forma nenhuma, e não fazer nada, né, seja no ambiente familiar, entre amigos, no ambiente de trabalho, e que aquilo não quer dizer nada para a gente, não faz diferença, né, não faz diferença só ele ou ela, né, não ser racista, né, e não ter uma luta antirracista, e ainda fica nervoso, né, quando é questionado, que é isso que fala no nosso vídeo também do Oi Branco, né, você fala isso, não, Joyce, mas eu não sou racista, né, e eu ainda fico indignada quando alguém se comporta de forma racista do meu lado. Aí eu pergunto, e o que você faz quando você vê uma atitude racista de um familiar seu, de um amigo seu? Você questiona, você conversa, você tenta desconstruir aquela ideia racista e explicar por que aquilo está errado, que aquilo não tem fundamento, né, que aquilo é de uma ignorância tremenda que foi construído numa sociedade estruturada numa violência, estruturada na violência, no racismo, no machismo, no sexismo, né? Se você não faz nada, não adianta a sua indignação. Desculpa, aí as pessoas ficam assim, nossa, Joyce, como você é nervosa. Nossa, Joyce, como você está agressiva, né? Então, assim, não me adianta. Então, assim, eu deixo bem evidente para essas pessoas, não adianta chegar para mim, hoje, que, né, os meus né, no meu meio, sabem que eu atuo nessa área, né, e chegam para mim e falam isso, né, eu acho que já chegam para mim, né, meninas, é engraçado, né, quando você está nesse meio, já fala assim, Joyce, eu sei que você trabalha, né, ser assistente social, né,
ser assistente social, você milita aí, né? Militante social, né? É só para te falar que eu não sou racista, não, tá? Eu falei, nossa senhora, já é uma carta, né? Um cartãozinho de. É um selo, né? Um selo antirracista. Já chega assim para não tratar com violência, como se eu fosse, né? Tratar previamente uma pessoa de forma violenta, que nem se apresentou, mas já chega com selo, não sou racista. Mas é isso, esse silenciamento, né, que incomoda a gente, que não se toma partido, na hora que a Denise fala no vídeo, só vai colocar a hashtag, né, vai compartilhar, vai colocar uma fotinho com moldura, sou antirracista e antifascista, mas, né, é só mesmo no meio digital, né, no cotidiano, naquela luta cotidiana da gente, não faz diferença, né, ele se silencia. Porque é mais confortável, né? É mais confortável você acreditar que não existe, né? Isso meio que tira um pouco da culpa branca, né? Por essa história toda de violência. Então, você acreditar que existe uma democracia racial e que não existe racismo no Brasil e no mundo até hoje, é confortável também, né? E isso faz parte desse pensamento da branquitude. E é confortável para eles também ficarem em silêncio, né? E o que mais me irrita são aqueles brancos que eles falam assim, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu namoro uma mulher negra, meu avô era negro, que não tem como se eles pudessem justificar as atitudes dele racistas por terem uma pessoa negra por perto. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que as pessoas estavam postando no Facebook, uma foto com uma pessoa negra dizendo assim, eu tenho orgulho de ter um amigo negro. Nessa época, eu excluí várias pessoas do meu Facebook, que eu ainda direi para assim, não vem legitimar o seu racismo com a minha amizade. Essas pessoas não estavam dispostas a aprender, né? E também tem aquela maneira de achar que a gente tem que estar sempre ensinando eles também a não serem racistas. Então, eu parei de conviver com várias pessoas que insistiam em dizer, várias pessoas brancas, que não eram racistas, mas que o tempo todo estavam cometendo essas ações racistas. Outra coisa que me incomoda muito também é a questão do cabelo, né? De já vir colocando a mão no cabelo, perguntando se você lava o cabelo. Então, essas coisas são coisas assim que quando você vai explicar, né? Por que você está perguntando? Se eu lavo o meu cabelo? Você não lava o seu? Por que eu não lavo o meu? Então, as pessoas não entendem muito. E, às vezes, não dá para ter muita paciência de ficar explicando para quem não quer entender. Então, eu me afastei de várias pessoas que não tem condições de você ter um amigo ou uma amiga ou uma pessoa próxima que é racista. No ambiente de trabalho, você é obrigado a conviver, mas na vida pessoal... E só complementando, gente, que foi uma fala que eu escutei recentemente, não, que a gente escuta muito isso, né? Ainda mais no meio militante, que a luta antirracista tem que ser uma luta anticapitalismo. Aí você fica assim, isso já está embutido, tá? Então a gente pode reverter isso. A luta anticlassista tem que ser antirracista, né? Porque o que mais a gente vê, a gente enquanto movimento negro, a gente entende que a luta antirracista é uma luta anticlassista, né? Isso é evidente, né? Não sei se para todos os movimentos, para todas as pessoas que militam, né? Não sei. Mas, assim, para mim isso é muito evidente. Uma luta antirracista é uma luta anticlassista também. Mas muito pouco da esquerda branca, né, que a gente fala, não entende que a luta anticlassista ela tem que ser necessariamente, evidentemente, antirracista, né? Então, é essa parte também da branquitude que se recusa a ver, né? Que a gente a gente é fechado em caixinhas, né? Então, cada vez mais, se você é pobre, se você é preto, se você é deficiente, se você é LGBTQIA+, né? Se você é mulher, você vai sofrendo, né? Diversas violências que têm peculiaridades que não são reconhecidas por essa branquitude, né? E fecha tudo numa classe só, né, como se a gente fosse tratado enquanto classe esquerda, né, militante de esquerda, que a gente fosse tratado de forma igual mesmo dentro da esquerda.
Pois é. Eu já, assim, só para encerrar esse assunto, eu já ouvi, até numa edição do Encrespa, uma convidada dizendo que que não tinha problema a gente viver no capitalismo, né? Então, assim, não tinha problema a gente viver no capitalismo se a gente conseguisse superar o racismo, né? Como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Então, enfim, é muito complicado, né? Eu acho que para ambos os lados, né? Tanto para o branco que não entende que a luta anticapitalista precisa ser antirracista, tanto também para nós que achamos que se a gente resolver o racismo, vai resolver todo o problema da humanidade. Vai resolver muito. Acredito que pelo menos uns 75% a 80%, mas não resolve tudo. Gente, assim, pensando no vídeo mais um pouco, assim, né? E aí, vocês acham que a gente conseguiu enquadrar esse branco? A gente conseguiu dizer tudo para ele? E esse branco, ele vai ouvir ou para ele vai permanecer tudo na mesma? Tipo assim, passei por uma situação aqui constrangedora, mas eu saindo daqui eu volto a ser, né, ser o superior, assim, né? Quem essas neguinhas estão pensando, né? O que a gente pode extrair desse vídeo nesse sentido? Assim? Na verdade, ele saiu da sala, né, Luísa? Ele meio que deu uma fugida. Ele saiu da sala, não quis ouvir, né? Pelo menos o nosso branco estereotipado lá do nosso vídeo, ele não quis responder a Sheila, né, Sheila? Não quis te responder, falou que não ia responder, porque não é com ele, não afeta ele, porque ele não é racista, para começar, né? Então, isso não tem nada a ver com ele. E ele deixou a gente sozinho na sala, né? Não quis mais conversa, não. Então, a questão é essa, que ele, a Jana acabou de falar, ele fugiu, foi embora, e alguns vão refletir, vão ver que eles têm a ver com a história, assim, que eles fazem parte disso, porque o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema da sociedade brasileira, então todos estão envolvidos nessa questão, mas tem esses brancos que eles sempre vão achar que não é comigo, não estou aqui, e vai sair da sala como esse branco fez. Eu espero que alguns, né, que assistam, como a gente faz com todos os nossos vídeos, né, a gente tem um propósito, né, a gente tem uma arte cênica militante, a gente tem uma arte política. Então, todos os vídeos que nós fazemos, inclusive o do branco, ele tem um propósito de levar um tipo de informação, né, e fazer com que as pessoas, por meio da arte, ela reflita naquilo que ela está vendo. Então, acho que o nosso propósito é sempre que aquele branco, né, que está ali nos assistindo, seja pessoalmente, seja aqui no mundo virtual, pense, pelo menos, né, uma sementinha ali que faça aquele branco poder refletir e tentar, né, contribuir com essa luta antirracista. Adoro quando o gatinho passa na frente. Então, a Denise está perguntando aqui sobre a construção do texto, né? E aí é interessante eu dizer que esse texto ele foi escrito assim, numa situação muito peculiar de uma atitude branca, né? De uma atitude motivada, de um racismo motivado pela branquitude. Eu fui participar de um encontro, né, já agora na quarentena, de uma videoconferência, e aí fui pega, assim, de surpresa para poder falar, né, nesse encontro. E aí eu já vinha acompanhando esses encontros, que eles acontecem regularmente, né, e aí eu já vinha acompanhando, e é um encontro que tem vários professores, vários colegas professores e tal, e aí todos muito participativos, todos muito falantes, cheio de ideias, né, cheio de coisas para dizer, né, do tema do momento. E aí teve um dia que eu cheguei, e por um acaso a minha câmera estava aberta. E aí o Tarcísio estava mediando esse momento. E aí ele me chamou para poder falar. E aí eu comecei, né, a falar, e quando eu comecei a falar,
uma das pessoas que estava na sala começou a fazer perguntas, né? E sobre a possibilidade de uma educação antirracista, a questão da lei, né, e tal. E eu comecei a falar, e em todo momento que eu ia falando, eu fui apontando as responsabilidades das pessoas brancas na manutenção do racismo. E aí, quando eu terminei de falar, aquelas pessoas que eram super participativas, né, que sempre tinham opiniões, elas ficaram inteiramente em silêncio. Mas elas não falaram um A. Então, falou um rapaz, né, um outro colega que estava presente na sala, né, que é um colega de muitos anos, professor, e ele ficou muito, ele estava muito tocado e muito emocionado com aquela situação da invasão da sala da Funalfa, tinha sido naquela mesma semana, e era até por isso que o Tarcísio tinha me chamado para poder falar, né, para contar um pouco da invasão racista, né, que a sala tinha acontecido. E esse rapaz estava muito emocionado e tal, e a sala inteira não tinha nada para falar. E aí foi uma coisa que foi muito chocante no sentido assim, porque eram professores, a maioria de escola pública, né? E aí, assim, na minha experiência, eu já tive escola em que eu tinha, assim, 90 alunos, né? E eu tinha 2 alunos brancos. A maioria são pretos. E aquelas pessoas não tinham nada para falar daquilo, sobre uma educação antirracista, nada, né? E aí, então, o Tarcísio, para a semana seguinte, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta direcionada aos brancos, né? E aí escreveu essa carta perguntando, né, várias coisas aos brancos, e várias coisas que foram, então, trazidas para esse texto, né? Então, com a autorização dele, eu peguei essa carta, e a partir disso, eu fui, então, construindo, né, aquele texto que a gente tem ali. E que ele poderia ter várias nuances, né? A gente escolheu essa nuance. E aí é muito importante, né, quando a Luísa pergunta, a gente conseguiu afetar? E aí eu acho que o recurso de linguagem prioritário da dramaturgia das Roots, que é a ironia, ele tem um poder de enfiar, a pessoa pode até dizer que não está sendo afetada, mas ela é afetada. Né? Então, aquele branco, quando ele sai da sala, não é porque ele deu as costas para a gente, deixou a gente falando sozinho, eu não interpreto dessa forma. É porque ele não tem o que dizer mais e ele não quer, por conta da branquitude, do modo como ela construiu, assumir que aquilo que está sendo dito é verdade, que ele está envolvido com aquilo tudo. Né? Eu penso que de existência. A Gi deu uma travada. Hoje, se você puder repetir, porque você deu uma travadinha no final. Desse você, eu penso e travou. Eu penso que, não sei. Mas é isso, né? Eu penso isso, assim, que tem essa questão de como que ele sabe que ele tem responsabilidade naquilo e ele não se compromete, né? Ele não se implica. Né? E aí tem a ver com o comentário que a Silvânia fez lá no início, né? Que ela falou assim da questão da indignação. E aí essa questão ela vem exatamente. Então, quando a Neuza Santos ela fala lá, ela escreve um livro, não fala, escreve um livro sobre do que acontece com a gente quando a gente se torna negra, é exatamente isso, porque a gente não nasce. A gente nasce com a pele, né, negra, mas a consciência não nasce com a gente. Ela vai sendo construída. E quando a gente toma posse desse negócio, aí o bicho pega, porque o primeiro sentimento é esse mesmo, é a raiva, é a indignação, porque você percebe o tanto de tempo que você passou com a cabeça debaixo do pé dessas merdas desse pessoal. Entendeu? Então, assim, mas aí é muito importante que a indignação nos movimente, né? Que a indignação gere coisas. Spinoza fala isso, né? Então, tipo assim, de uma indignação que te afete, que é uma afecção que passa pelo seu corpo e que ela produza outras coisas, que ela tenha outras possibilidades. Então, que a gente possa se indignar e que essa indignação possa produzir coisas que promovam igualdade racial, nesse caso.
A Giga faz um comentário aqui que eu acho que é bem assim que o branco saiu da sala, vai estar aí dizendo para todo mundo, né? É que ele vai falar que sofreu racismo reverso, né? Como se isso fosse possível, né? Eu fico imaginando. Justamente. Ele saindo lá todo indignado, a resposta assim, dele. né? Ai, aquelas mulheres. É a resposta dele, Diane. Como ele não tem resposta, é racismo reverso. Mas é uma resposta que ele não tem pra gente, né? Porque Perfeito, ele já está preparando. É a resposta que ele quer dele. publicizar, né? É a resposta que ele quer publicizar, porque, na verdade, a Leni, né, amiga minha de Luísa, ela sempre fala um negócio que é assim: incomodou, doeu, pode pegar que é seu. Entendeu? É bem verdade. Aqui, ainda assim, pensando, né, no vídeo do branco, né? E aí, até juntando com o que a Sheila falou um pouco à frente, aí eu fiquei lembrando, você rememorando o Flavinho essa semana, né? Que ele falou assim: pô, você tem um amigo negro, mas tem 200, sei lá, 100 e poucos milhões de preto no país. Você só tem um amigo preto, né? Tá liberado ter mais. Adorei você trazer essa fala, essa lembrança dele essa semana. E a mesma coisa é a questão do cabelo, né? Como você faz para lavar o cabelo? Tira a cabeça, usa shampoos. Hoje que é um texto que vai vir aí pela frente, né? E hoje eu fiz ele numa atividade que eu participei. Aí era isso, né? Não, a gente tira, né, a cabeça do pescoço e tal, assim. E aí, assim, né, as pessoas que estavam naquela sala, elas ficaram, assim, completamente, né, as brancas, eram todas mulheres brancas na sala que eu estava. Aí elas totalmente, assim, tipo assim, cara, porque é isso que a gente faz. A gente faz isso, né? Então, assim, eu agora careca não tenho mais assim, mas a quantidade de vezes que eu tive que responder, quantas vezes que eu lavava a cabeça, como é que eu lavava quando eu era rasta, né? Completo, é muito recorrente. Mas e aí, gente, nesse vídeo, assim, como que foi, então? Porque é uma coisa super nova, né? Aliás, que foi possibilitada, gente, pela participação do Vinícius Guida, né? Que é a pessoa que tem editado esses vídeos, né? Que está junto com a gente. E aí a nossa primeira experiência de vídeo, né? De audiovisual, que eu não sei se é audiovisual ou se é teatro filmado ainda, não cheguei a uma conclusão. Foi a nossa primeira experiência de todo mundo junto, né? Uma experiência de eu atuando também, né? Que eu não sou muito fã de dividir os dois lugares, né? De direção e atuação. Como que é, então, a construção desse momento, desse personagem, que vai para uma videoconferência, que é a realidade que a gente... É a nossa realidade desse momento, né? Para poder falar com o cara, né? Com o cara, para poder desengasgar diante do branco. Assim, em primeiro lugar, para mim foi muito prazeroso poder voltar a atuar junto com os companheiros, né? Porque a gente tem várias formas, a Denise e a Joyce já fizeram coisas sozinhas e tudo, mas o nosso mote a gente sempre faz pelo menos em dupla, né? Então foi muito bom essa atuação, né, com todas vocês juntas. E aí provando, né, que a gente de fato pode se reinventar, porque foi muito interessante. Aliás, obrigado, Vinícius, né, pela sua contribuição, assim, que foi essencial. Mas assim, foi muito bom a gente passar por esse processo junto, que é diferente, né, de você produzir na sua casa ali sozinha, mandar, e aí, meninas, ficaram bom, Giane, onde que eu faço? Dirige aí, blá blá blá. E ali a gente, nesse processo de construção, né, foi muito bacana. Isso me, assim, a gente ainda não sabe se é teatro digitalizado, o que é, mas, assim, de qualquer forma, assim... Mas tá bom pra caramba. Tá, pois é, né? De permitir a gente já estar juntas novamente, né? Juntas aqui na caixinha novamente, atuando, se vendo, rindo, porque a gente tem muita essa coisa, né? Quando a gente está nos ensaios, a gente tem essa coisa do rir, do como a outra está construindo o personagem. A gente se deleita com a atuação das nossas companheiras, né? E eu acho que esse vídeo ele pôde proporcionar isso um pouquinho para a gente novamente. Assim. É muito gostoso, como a Luísa falou, né?
atuar. Eu me senti pertinho de vocês. Eu me senti. Assim, como se a gente tivesse nas nossas reuniões de segunda-feira, fazendo aquele ensaio, a Giane mandando a gente voltar, fazer de novo, volta, começa lá do zero. Eu gostei muito, sabe? Então, nas nossas próximas esquetes, né, Giane? Você vai fazer mais esquetes para a gente fazer vídeo junto, né? E o Vinícius também foi maravilhoso, trabalhou assim, né? Na segunda já tinha enviado para a gente, com legenda, com tudo. E essa construção do branco, né? Como diz a Giane, através da ironia, né, que a gente passa durante a nossa ação e a Giane na construção das esquetes, é muito interessante. A gente constrói aquele personagem a partir dessa visão, né, nas nossas reuniões semanais. Giane, o que você pensou quando você escreveu, né? Qual o sentido daquilo? Isso ajuda muito a gente a construir na hora que a gente vai ali, fica fazendo aquelas pequenas tomadas em casa e compartilha no grupo, né, meninas? O que vocês acharam? Então, é sempre uma construção coletiva, né? A gente nunca está sozinha aqui em casa, digamos assim, né? Em pensamento e, às vezes, em coração, a gente está ali pensando... Eu tenho que enviar para o grupo lá do WhatsApp para as meninas darem uma avaliada, para, às vezes, eu tentar gravar de novo, né? E é muito gostoso, gente, a construção do Oi Branco, além da gente poder passar essa mensagem política, né, importante na nossa militância, a construção dessa nova versão das roots, né, online, está sendo muito, muito, muito gostoso. Foi uma delícia fazer esse vídeo Oi Branco. Eu também me senti muito próxima de vocês, que a gente estava gravando vídeo sozinha, né? Cada uma fazia o seu vídeo da maneira que a gente está conseguindo trabalhar. E esse foi todo mundo ali interagindo, então matou um pouquinho da saudade de estar junto, de estar junto de verdade, de estar rindo nos ensaios. Então, a construção desse vídeo foi uma experiência, foi a nossa primeira experiência, a minha primeira experiência, e foi muito bacana. Eu acho que a nossa interação ali estava muito boa. Então, eu adorei fazer esse vídeo dessa forma. E essa questão, né, dessa videoconferência com o branco, né? Isso é um negócio bem bacana. E tem também aquela ideia que a gente, né, tentou construir juntas, né, com essa montagem, que é a do branco objeto, né? Então, o branco objeto e o branco sendo observado, como se ele estivesse ali como se ele estivesse numa jaula, e como geralmente é feito com a gente, né? A gente é observada, a gente é objetificada, a gente é questionada, a gente é estudada, como se a gente estivesse, de fato, naquelas casinhas, igual os ratinhos ficam, né? Os ratinhos lá do Skinner, os cachorrinhos do Pavlov, né? Fica lá sendo observado e tal. Então, essa ideia, né, de o cara estar ali sendo questionado, eu esqueci o nome, como que fala? Quando coloca assim no centro, né? No centro, no sentido assim de ser apontado que está sendo falado a seu respeito, né? Ser julgado, né? Ser avaliado e ser como é. Também esqueci da palavra, pessoa ali constantemente levando pedrada e sendo estereotipado como fato com a gente o tempo inteiro. Toda. Então, porque raramente assim, a gente consegue, né, falar de branquitude colocando o branco como objeto. O branco como objeto. Porque geralmente é isso, né? O Marcelo, que estudou branquitude, ele sempre fala isso, assim, que no geral, os estudos, inclusive os estudos de branquitude, no final das contas, quem vira objeto é o preto. Né? Então, assim, de colocar nesse outro lugar, né? Colocar esse branco no outro lugar, e nesse lugar de ser observado, sabe? De ser tipo assim, olha lá como é que ele ri, olha lá como é que ele dança, olha lá, que é o que é feito com a gente, né? O tempo inteiro. Até quando chama, né, no início da sketch, oi, branco. O branco já estava tentando sair correndo, não, volta aqui, né?
Não, volta aqui, eu só quero conversar com você, né? Exatamente, porque ele é colocado, ele faz dessa forma exatamente porque ele desconhece esse local, esse lugar, né? Ele desconhece esse lugar. Então é desse jeito, é dessa forma. E aí a gente tem aqui um convidado. Olha lá. Chegou de surpresa para nós. Que maravilha! Tarcísio Moreira, coautor do texto dessa semana, Oi Branco. E aí, Olá, Tarcísio? Ei, Tarcísio, prazer. Boa noite. Boa noite, querido. Companheira. Ei, Joyce, mais uma vez juntos no teatro, é nosso destino, hein? Menina, e eu que não estava lembrando que o Tarcísio era o Tarcísio. Você quase foi a Terezinha do... Você quase foi a Terezinha do Chico Buarque, né? Por um triz, né? Por um cadinho só. Só um golinho. Por um golinho. Aliás, várias vezes, né, Joyce? Isso acontece, né? Assim, várias pessoas. Você conversa com a pessoa sem saber a heredão. Sabe? Com as pessoas sem saber que a pessoa é a pessoa. Mas, Tarcísio, olha só. A gente conversou um pouco, não sei se você chegou a tempo, né? De como que esse texto surgiu, né? Naquela situação lá, né, do silêncio, da carta que você escreveu e tal, e a partir da carta, o texto, né? E aí, seria bacana se você falasse para a gente um pouquinho, a gente já está né, no nosso... terminando já, mas assim, seria bacana se você pudesse falar um pouquinho, né, da percepção, não só daquele momento, né, mas daquele momento virando arte, tanto a partir da sua carta, quanto a partir disso, agora que foi produzido, né, com as Roots. Sim. Então, assim, primeiro, agradecer a oportunidade de estar junto de vocês, enfim, né? Sempre acompanhei e agora está, assim, de algum modo mais perto, é uma honra mesmo. Então, muito obrigado. E, assim, em relação à produção, acho que é exatamente isso o tempo todo. De algum modo, a gente tem que assumir, né, que a gente está falando com os brancos, né? E aquilo ali, eu acho que foi uma forma de assumir isso mais contundentemente, né? Então, a partir daquela situação que aconteceu, principalmente do incômodo, né? Do silêncio, né? Acho que aquela forma que eu, né, busquei ali foi até para tentar, de uma forma, compor com aquilo, para fugir até de uma possibilidade de um ressentimento, que, como vocês disseram, é muito fácil o branco chorar, né? E a primeira reação, enfim, é uma reação possível também, né? A questão é essa, não ficar só nisso, né? Então, é como que avança para além disso, né? E foi interessante até, né, igual, eu estou dentro da academia, né? Faço doutorado, estou no grupo de pesquisa, né, que é o grupo, né, o grupo que eu Travessia, que estava promovendo o evento, promovendo outros tantos. Enfim, é um grupo hegemonicamente branco, né? É um grupo de uma universidade que a gente sabe que é branca, é um grupo que tem líderes, né, brancas, né? E eu acho que o desafio todo é esse, como que a gente fala e conversa com essas pessoas, né? E dentro do grupo, né, o racismo, enquanto estrutura, ele está ali permeando o tempo todo, né? E é duro isso, é duro tanto para a pessoa, quando ela se dá conta, o branco, né, a pessoa branca se dá conta, né, que ela faz parte desse sistema, então bateu, né, como é aquela coisa quando bate, né, então tem a vergonha, é uma das primeiras coisas, né, que assim, né, até a Grada Quilomba já falou isso, enfim, até chegar nessa possibilidade de finalmente, uma possibilidade da reparação, mas só pode passar através disso, assim, de um processo de reconhecer qual é esse lugar que ele é colocado, né? Qual é esse lugar que a pessoa branca está colocada, que é o lugar desses privilégios, né? E isso acho que talvez é o mais difícil, entender que a pessoa branca está ali não é por mérito, né? É por uma construção social, histórica, política, né? O racismo enquanto essa forma política, né? E aí, nesse sentido, a arte, né? Ela nos ajuda porque ela toca, às vezes, em alguns lugares que não
que às vezes o discurso, né, a fala, a conversa ou um debate, ele não dá conta. Inclusive, dentro do próprio grupo, né, uma das professoras respondeu enquanto branca. Isso também foi um outro processo, né, dialogando com isso, assim, reconhecendo esse lugar e a dificuldade dessa pessoa branca, né, diante disso. Agora, esse é o desafio, né? Como que usa esse lugar, entende esse lugar do privilégio, né? E usa esse lugar para fazer mudanças, né? Como a Chilam Bem já falou, a gente está condenado a conviver com os nossos algozes. A questão é, e aí? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente se bate, né? Ou a gente produz outra coisa. Então, a arte, nesse sentido, vocês, principalmente, né, ajuda a compor nesse sentido, assim, a tentar produzir esse outro mundo. Pensar. E aí, claro, levando o branco a refletir qual que é o papel dele nisso tudo. Isso é importante, assim, porque a gente não quer uma sociedade que só tenha preto, né? Não é isso que a gente está buscando, né? Nem uma sociedade que só tenha mulher, né? Não é isso que a gente está buscando. Então, de fato, é um processo, né? Mas eu também fico pensando muito assim nesse processo feito pelos brancos que conseguem ser críticos em relação à sua branquitude, né? Porque também é cansativo esse negócio de você ficar ensinando e pedagogizando branco, né? Então, eu sei que essa arte, né? Eu sei que quando eu escrevo, eu sei que eu estou fazendo um papel pedagógico também, né? A arte também tem esse papel, né? Mas eu fico um pouco de preguiça, sabe? Assim, de ficar assim nesse diálogo e nesse negócio, porque eu também preciso instrumentalizar os meus, sabe? Assim, então não é, né? Então, tipo assim, então gasta muita energia já. Eu acho um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Então, tipo assim, olha, não dá, cara, sabe? Assim, porque assim, a gente já gasta muita energia para poder enfrentar o racismo. Então, às vezes, não sobra energia para poder ficar te ensinando o que é racismo, o que você pode fazer, se você precisa aprender. E tem formas de aprender, né? Então, você pode aprender com as páginas das Roots, por exemplo, né? Você pode aprender a literatura que existe por aí, porque a gente também precisa instrumentalizar os nossos, né? Porque os nossos também, a gente falou disso aqui no início, que vários de nós passam pela vida durante muito tempo achando que o racismo que sofre não é racismo, que é assim mesmo, que, coitadinha, não foi isso que ela quis dizer, não, mas ela é minha amiga, coitadinha, né? Então, assim, precisa fazer essa movimentação, e que a gente vê pessoas fazendo, né? Então, é possível de ser feito, né? É possível de ser feito. Mas pode falar. Eu acho que né, pensando junto com você, acho que esse é o desafio, né? Como que a gente convive com essas pessoas brancas, né? E entender que elas precisam fazer o caminho delas. Elas precisam ir lá, igual você falou, tem que ir lá, tem que ler, tem que pesquisar, né? Porque realmente, imagino você, na altura, né, da sua carreira, né? O cansaço que é, né? E eu, que pouco tempo discuto isso dentro de um grupo que até então não discutia isso, já é cansativo, né? Imagina para você que a vida inteira não só, né, conviveu, mas fez disso o seu trabalho, né? Então, isso é muito... E aí, lá no grupo também, apareceu isso, assim, né? Tipo, como se o racismo só fosse possível ser falado pela pessoa negra, né? Então, assim... Né? Então, assim, aí a Cristiana, que é a professora aqui da rede, né, que acompanhamos durante muito tempo os nossos encontros, né, falando o relato, assim, dando o relato dela junto com a amiga, né, com a amiga professora, e a amiga professora falava que ela não sabia, ela, a branca, né, e a professora Cristiana negra, né, e aí ela falou, eu não sei falar sobre racismo, isso também é um lugar de fala. Né? Então, porque foi o que eu falei aqui, né, com as minhas, porque naquele dia, o que mais me chocou não foi em relação a mim, porque eu tô, de fato, a maturidade, ficar velho tem que ter alguma vantagem, né, e uma das vantagens é essa que, de fato, as pessoas, elas vão realmente diminuindo, assim, né, elas vão ficando cada vez menores, assim, então
foda-se se querem ficar em silêncio. Mas o que mais me chocou é pensar que a maioria daquelas pessoas convivem com pessoas negras, com crianças negras, com adolescentes negros, e aí não tem nada para falar. Porque é impossível você passar 200 dias dentro de uma escola, que a maioria é preto, na escola pública, municipal principalmente, e você não ter nenhuma história para poder falar, para poder se implicar nisso. Assim. Então, eu acho que isso é... Mas, Tarcísio, foi, assim, muito, 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 muito bacana essa experiência, né? Assim, de compartilhar um texto. Ainda não tinha acontecido, né? Isso com a gente, né, meninas? Com as Roots. Então, assim, foi muito bacana trazer a sua voz também, assim, para esse texto, para essa montagem, né? E aí tem algumas falas, assim, que assim, para mim que te conheço um pouco mais, assim, né, que eu vejo, né? Eu vejo você na fala. Então, quando a Denise, né, quando ela faz o bloquinho, né, que eu falo assim, não, pega um bloquinho e vai marca, né? Então, tipo assim, eu vejo você, né? Branco, branco, né? Todo mundo branco. Então, é muito bacana. E assim, eu queria, em nome do grupo, de nós que estamos aqui, né? Das meninas que não estão aqui, Denise, que está mediando a sala, Mariana, Renata e Fabiana, né? E agradecer a você por esse momento fantástico. E aí também a gente já vai agradecendo, né meninas? A Helenita, que se fez presente aí, mandou um alô para a gente, a Marrom Silva, que é nossa colega do Rio de Janeiro, que tem nos acompanhado, né? Mariângela, que está sempre com a gente, Altair, que está sempre com a gente também, a Silvânia, que está sempre com a gente, não sei se eu esqueci alguém, Denise, se você estiver vendo mais alguém aí, fala pra gente. Eu queria só comentar uma outra coisa, pode? Oi? Posso comentar? Uma questão. E aí também a Manu, que apareceu aqui hoje, né? E a Manu falou né, de como gostou daquilo, né? Do momento de hoje, como foi feito hoje. E a Manu foi Roots, né? Durante muito tempo. Quem sabe um dia volte a ser, né? E aí a gente... o Tarcísio caiu. E aí a Giga também que estava com a gente. E aí a gente costuma dizer que uma vez Roots, sempre Roots, né? Então é isso, o Tarcísio caiu, ele ia falar, caiu, será que vai voltar? Meninas, enquanto isso, as considerações finais. Cai. Ele voltou. Espera ele voltar. Não fala aí, que você ia falar. Eu queria falar em relação à qualidade técnica de vocês. Né, assim, a minha formação nas artes cênicas, né? Então, eu queria dizer que eu achei muito rico a alternativa que vocês criaram, porque vocês, me parece que nesse vídeo conseguiram dialogar efetivamente com a linguagem que vocês estão dispondo. Né? Eu acho que isso é muito rico. Então, assim, para além de fazer um vídeo, né, fazer tentar fazer alguma coisa, filmar alguma coisa, digamos assim, vocês conseguiram compor com essa linguagem, né, com a linguagem que a gente está fazendo aqui, exatamente, a linguagem do bate-papo, né? Então, isso é muito rico, assim, eu acho que isso é de um ganho de linguagem, de questão artística, de produção, né, que é um diferencial. Né? Eu tenho visto algumas coisas, assim, teatro, e vocês estavam até nessa discussão, né, se era teatro gravado, ou se era teatro filmado, ou se era audiovisual, né? E me parece que efetivamente, eu já falaria que é uma performance, porque parece que efetivamente se dá ali no ato, né? Porque é no ato que... Então, essa escolha que vocês fizeram de fazer o bate-papo, enfim, da ação em si, eu acho que foi uma escolha, assim, muito acertada. E, claro, a qualidade de vocês enquanto atrizes, enquanto, né, intérpretes, assim, é de uma... Enfim, eu achei isso nesse vídeo, principalmente, de um ganho artístico muito especial. Eu acho que vocês conseguiram, com esse vídeo, criar uma relação que intensifica esse lugar que vocês têm se disposto a ocupar. Claro que isso não significa que é para daqui, né, repetir, né? Mas eu acho que esse exercício é muito interessante. Por isso eu penso mais no sentido da performance, como exercício do próprio exercitar das artes cênicas, né? Já que vocês
e efetivamente como enquanto uma política, né? Uma política de linguagem, uma política de cena, uma política de afeto, né? Então, eu gostaria de parabenizá-las por isso, toda a equipe, vocês falaram do editor, então, assim, parabéns para você, ficou de uma... Porque o papel do Vinícius, assim, foi muito importante, sabe? Assim, eu queria até que ele ouvisse, mas depois eu falo com ele, mas assim, porque foi muito importante, assim, porque a gente tinha, né, eu tinha as ideias na cabeça, né, outras ideias que foram chegando, que as meninas foram trazendo, mas não seria possível se ele não tivesse disponibilizado a fazer o que ele fez, né? Então, tipo assim, então ele organizou essa, né, a filmagem, tal, daquele jeito, né, enfim, os tempos, assim, então, enfim, né, é uma linguagem que a gente precisa né, precisa dela para esse tipo de performação, né, para esse tipo de performance. Mas é isso. Seu Mara também está presente. Obrigada, irmã. Arrasou hoje na fala dela à tarde. E é isso, meninas. Quem começa? Joyce? Quem começa a terminar? Gente, mais uma vez eu queria agradecer, né, minhas colegas aqui por esse bate-papo tão gostoso que a gente está fazendo agora, que a gente está construindo sempre depois do lançamento do nosso vídeo, arte e vídeo, né? E a participação do Tarcísio, muito obrigada, Tarcísio, você, né, é um companheiro muito importante aqui, lá no cursinho também, né? E todos os presentes, né? Todos presentes aqui, dando uma força pra gente. E compartilhe nossos vídeos, curtam nossas páginas, tá? @asroots no Instagram, asroots no YouTube, asroots no Facebook. E nas próximas semanas tem mais. Queria agradecer também a todos que colaboraram para a construção desse vídeo, Tarcísio, Vinícius, todas nós, né, que trabalhamos juntas, e dizer que esse vídeo daqui a pouquinho também vai estar disponível lá no YouTube, e se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para vocês receberem sempre as novidades. Então, gente, é isso. Muito bacana, assim, é muito bom poder refletir, falar, né, sobre o processo de produção e sobre o que envolve o processo de produção, porque aí é quando, de fato, a gente acontece de forma completa daquilo que a gente se propõe, né, que é esse trabalho de arte que se reivindica como político. Toda arte é política, né, a gente sabe disso, mas a gente se reivindica nesse lugar e a gente se reivindica como militante nesse lugar, né? E a gente não faz menos teatro porque a gente é militante. Então, isso é muito importante, né? Sigam nossas páginas. A Sheila estava sentindo falta do Rudá, dizendo que ele não apareceu, então ele vai vir aqui, ó, para falar o oi e se despedir, né, meu filho? E porque ele é o preto da casa. E aí, junto comigo. E aí é isso, nas próximas semanas tem mais Preta na Cena e mais Boca de Cena, um papo entre roots. Pessoal, então, assim, quero dizer que não importa se a gente está fazendo teatro digitalizado, virtual, se a gente está fazendo performance, se a gente está fazendo audiovisual. O que importa é que a arte e a política estão presente, e eu gostaria de agradecer imensamente essa colaboração do Tarcísio com essa parceria nesse texto. Assim, foi um grande prazer mesmo poder interpretar, né, esse material que foi construído, né, junto com você. Agradecer imensamente as minhas companheiras de Roots, né, que é sempre muito bom estar discutindo, estar se divertindo, estar vivenciando novas experiências com vocês. Gostaria de agradecer o pessoal que, né, sempre nos acompanha, né? A gente tem já um público fiel, né, tanto para os vídeos quanto para o nosso Boca de Cena aqui, né? Muito obrigado por tudo. Os meninos já falaram, né, sobre as nossas outras redes, né? Convidem os amigos também, os inimigos também, porque às vezes os inimigos estão precisando mais de conhecer as roots do que os amigos. E até breve. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau.